Se você é pai ou mãe, certamente já ouviu a seguinte frase: pai, mãe, compra pra mim? E se você ainda não tem filhos, mas pretende ter no futuro, ou se seu filho ou filha ainda é muito pequeno e não sabe falar, um dia é bem provável que você ouça essa pergunta. E acredite, se a gente não souber lidar com essa pergunta, a gente pode estar criando um futuro consumista. E hoje eu vou falar um pouco sobre como eu ensinei a minha filha de 7 anos a valorizar aquilo que ganha, economizar e até mesmo a investir dinheiro para ver ele rendendo com o passar dos anos. E acreditem, ela fez tudo isso com um sorriso no rosto. Mas primeiro é importante deixar claro aqui que a criança pedir não é o problema. Pedir é algo natural quando a gente quer algo e dependemos de outra pessoa para nos dar. E as crianças dependem de nós adultos. A criança pedir é totalmente natural e até saudável para a comunicação e o relacionamento familiar. Isso acontece com a gente, com nós que somos adultos. Nós também pedimos muito. O problema é que na maioria das vezes nós pedimos para nós mesmos e aí se torna uma luta injusta, porque a gente está pedindo para alguém que também quer o que a gente quer. Eu vou tentar explicar melhor. Nós, adultos, pedimos para nós mesmos usando frases modernas. Sabe quais são essas frases modernas? Vou me permitir, eu mereço, vou me dar um mimo hoje. Aí você decide que quer algo e simplesmente vai lá e compra. Isso me lembra aquele episódio do Chaves onde ele vende churros para ele mesmo. Seu Madruga, me vende um churro, por favor? Claro, Chavinho, foi para isso que eu te dei o dinheiro, digo não? Agora voltando a falar das crianças, o problema não está no ato da criança pedir, mas como nós agimos no momento em que ela pede algo. Não estamos falando aqui das necessidades básicas da criança que precisam sim ser atendidas. Estou dizendo quando ela pede para a gente comprar algo que ela não precisa naquele momento. Você já presenciou uma criança fazendo birra, chorando, desesperada em público, em um mercado ou um shopping, porque queria muito alguma coisa e o pai e a mãe tinham dito não, você não vai ganhar. Se você já presenciou uma situação como essa, escreve a sua experiência aqui embaixo nos comentários para eu ter uma ideia da quantidade de pessoas que já presenciou esse tipo de cena. Eu particularmente já presenciei mais de um episódio destes e na maioria das vezes eu vi o pai ou a mãe dar o que a criança queria para que ela parasse de chorar. Diante de uma situação dessa, a pergunta que surge é: por que a criança faz birra quando recebe um não na hora que quer comprar algo? Eu sei que há mais de um fator que pode fazer com que isso aconteça. Às vezes é porque a criança ganha tudo que pede e se acostuma a nunca receber um não. Outras vezes os pais não colocam limites, às vezes a criança faz para testar os pais. Tem muitos fatores que podem colaborar para que isso aconteça. E aqui eu não estou julgando se os pais dessas crianças eles estão agindo da forma certa ou da forma errada, satisfazendo a vontade da criança que está fazendo birra naquele momento. Cada um tem o direito de fazer o que acha melhor para sua família. Eu estou apenas usando situações como esta como um exemplo educativo do que eu vou explicar agora. Dentre os vários motivos que fazem uma criança chorar quando recebe o não, há um que a maioria das pessoas não percebe. É que às vezes a criança não entende o valor das coisas. Isso mesmo, às vezes a gente dá tantas coisas para os nossos filhos sem explicar para eles o valor daquilo que a gente está dando, o tempo e a dedicação que a gente teve que ter para conseguir adquirir aquele bem. Simplesmente a gente vai lá e dá o que a criança pede. E o que a criança pensa lá no íntimo dela? Uau, é fácil conseguir as coisas, é só pedir? E parece para ela que tudo cai do céu. E é sobre esse último ponto que eu quero falar com você agora. Qual é o conhecimento que as crianças na atualidade têm sobre o valor do dinheiro? E eu não estou afirmando aqui também que se a criança entender sobre o dinheiro, nunca mais vai fazer birra ou que todos os problemas da infância vão ser resolvidos. Mas se a gente eliminar o ponto da falta de conhecimento financeiro que os nossos filhos têm na atualidade, a gente já vai ter um problema a menos para se preocupar. E é muito provável que alguns desses casos de birra que presenciamos pelo mundo afora podem estar ligados a como os pais, tios, avós ensinam sobre dinheiro para as crianças e o valor que as coisas têm. Eu não sei qual a sua idade, mas quando eu era criança, nas décadas de 80 e 90, a maioria das crianças não ganhava tudo que pedia. E quando a gente ganhava um brinquedo novo, pelo menos no meu caso, ele durava muito tempo. Às vezes, quando o brinquedo quebrava, a gente ia lá, arrumava ele com uma fita adesiva para que a gente pudesse aproveitar ele um pouco mais. E a minha mãe sempre costumava dizer: se você estragar esse brinquedo, não vai ganhar outro.
A visão que muitas crianças tinham sobre a dificuldade de ter as coisas, de adquirir um brinquedo, era bem diferente do mundo de hoje. Boa parte das crianças dava mais valor àquilo que tinha. E quando minha filha fez 7 anos, eu percebi que ela não tinha essa mentalidade. Ela sempre me pedia algo, era só eu dizer que ia no mercado e ela já se oferecia para ir junto. Uma porque ela gostava de estar comigo, é claro, e eu amo sair com ela, mas também para poder pedir algo quando a gente chegasse no mercado. Um dia a gente foi no mercado, ela me pediu algo e eu usei a famosa frase que a maioria dos pais usam. Disse que não tinha dinheiro para comprar o que ela queria. E foi nesse dia que a minha filha falou algo que me fez começar a pensar diferente. Ela disse assim: pai, não precisa de dinheiro para comprar isso que eu quero, é só fazer um Pix. Foi ali que eu percebi que a minha filha, como toda criança, não nasce sabendo o que é dinheiro. As crianças não entendem como funciona a troca do dinheiro por um produto que a gente quer ou que a gente precisa. Não tem compreensão das dificuldades de se administrar o dinheiro no nosso mundo. E o principal, não sabem como é ter autocontrole com relação aos gastos. E muitas vezes nós pais, na correria do dia a dia, a gente não consegue perceber que os nossos filhos eles estão numa fase de descoberta e que não sabem da maioria das coisas básicas da vida. Então eu pensei, e se a minha filha entendesse o poder do dinheiro no mundo? E se eu apresentasse para ela algo que ela não conhecesse e abrisse a mente dela para o mundo financeiro? E foi isso que eu fiz. Eu sentei com a minha filha de 7 anos e comecei fazendo perguntas para ela, para saber até onde ela entendia de dinheiro, para eu ter uma noção de como começar a falar do assunto. Uma das poucas coisas que ela sabia é que o dinheiro vinha do trabalho. Mas ela não entendia que havia salários diferentes, cargos diferentes, que pagavam valores diferentes. Não sabia nem mesmo que as pessoas podiam ficar sem trabalho ou sem dinheiro. Então eu comecei explicando o que era o dinheiro, como ele chegava até a nossa casa através do trabalho. Mostrei que se a gente gastasse muito sem controle, o dinheiro podia acabar. Falei também das dificuldades que muitas pessoas têm para conseguir um trabalho e da dificuldade que outras pessoas passam para se manter no trabalho. E eu fui dando vários exemplos práticos para ela, usando algumas estratégias financeiras para ver o que funcionava com crianças. Fiz testes com a mesada que ela ganhava, mostrando como é que eu fazia o controle do dinheiro na nossa casa. E aqui eu abro um parênteses para fazer uma pergunta. Será que é correto dar mesada para criança? Se você quiser que eu faça um vídeo sobre esse assunto, escreve aqui nos comentários que eu tento preparar um conteúdo bem educativo sobre esse tema. O fato é que quando minha filha começou a entender o que realmente era o dinheiro, a mentalidade dela mudou muito rápido. Ela começou a ver o dinheiro de uma forma que ela não via antes. E o que mais deixou ela empolgada foi quando eu ensinei ela a investir o dinheiro que ela ganhava para ver ele crescendo dia após dia. E quando ela viu a rentabilidade que a paciência traz, quando a gente espera o dinheiro se multiplicar, ela ficou fascinada. Claro que nessa parte do investimento eu usei uma estratégia personalizada para crianças da idade dela. Porque as crianças elas não conseguem ficar anos esperando pela rentabilidade que um banco oferece. Eu costumava usar aportes semanais no dinheiro que ela investia. Ela deixava o dinheiro comigo e toda semana eu ia lá e colocava um valor a mais no dinheiro dela. Quanto mais tempo ela deixava o dinheiro comigo guardado, mais eu colocava dinheiro. Depois que a minha filha começou a entender o que era o dinheiro, quando a gente ia nos mercados ou no shopping, ela olhava os brinquedos nas lojas e ao invés de pedir, ela me perguntava assim: pai, quanto dinheiro eu preciso guardar para conseguir comprar este brinquedo? E a gente fazia os cálculos juntos e geralmente ela juntava o dinheiro até conseguir comprar o brinquedo que ela queria. Em resumo, hoje eu sei que o problema não está na criança pedir, mas em como ela entende o valor daquilo que ela pede. A minha filha ela não parou de pedir, ela continua pedindo. E dependendo da situação, eu dou o que ela pede sem problema nenhum. Mas a forma com que ela aceita o não, quando eu preciso realmente dizer não, mudou completamente. E por experiência própria, como pai e educador financeiro, eu posso garantir que não existe mágica no processo de educar financeiramente os filhos. O que eu ensinei para minha filha foi explicar da forma correta o valor das coisas e do dinheiro, usar exemplos do dia a dia de forma lúdica, adaptados para a idade dela, apresentar o poder que tem o investimento e também ensinar o valor da troca e da recompensa. Em resumo, a criança que aprende sobre dinheiro tem muito mais chance de se tornar um adulto sem dívidas no futuro. Tem muito mais chance de se tornar alguém mais controlado e ter mais sucesso financeiro quando crescer. Se você gostou do assunto desse vídeo sobre educação financeira para crianças, escreve aqui embaixo para que eu crie mais vídeos com este tipo de assunto.
E se for do seu interesse, é claro, eu vou deixar aqui embaixo o link do e-book Mentalidade Poupadora Kids, com um passo a passo simples de como ensinar o seu filho, seu neto, seu sobrinho a entender o que é o dinheiro e como economizar desde a infância. Um forte abraço e até o próximo vídeo.